Fala galera, beleza? Então, prova de perito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 2021. Vamos lá. Considerando eventuais empréstimos ou bota fora a uma distância média de transporte de 200 metros, tá? O diagrama de Bruckner ou diagrama de massas representam um total de transporte de. Então ele pede aqui, ó, o momento total de transporte, tá? Beleza. Então, primeiro a gente vai falar algumas coisinhas aqui, só referentes aqui. Vamos lá. A gente sabe que aqui no gráfico, quando ele está subindo, está acontecendo um corte. Por quê? A gente pode ver aqui, ó, volume acumulado, tá? Aqui ele dá no caso de esse número aqui vezes 1000, né? E quando ele está subindo aqui, então, a gente tem o quê? A gente tem um corte. Por quê? Quando a gente corta, a gente acumula material, né? Então, o que acontece? A gente está subindo aqui, então a gente tem um corte. E quando a gente está descendo, a gente tem um aterro. Por quê? A gente vai diminuindo o acúmulo de volume de material. Beleza? Então, só dito isso aí, vamos à questão, né? A gente tem aqui o diagrama de Bruck com a linha de compensação aqui. Então ele dá que nessa linha de compensação aqui tem esse movimento de massa, né? Que a gente pode chamar aqui até, ó, de M1. Aqui a gente tem esse movimento de massa aqui, que a gente vai chamar de M2, tá? A gente tem esse corte aqui. Já que aqui é um corte, o que a gente vai precisar? Esse aqui vai ser um bota fora. E isso aqui é um aterro, a gente está vendo aqui, ó, tá? A gente vai precisar de um empréstimo. Então, beleza, vamos lá. O momento total. Então, o que é o momento total? O momento total ele é o somatório dos volumes individuais mais a distância média de transporte da jazida. Então, olha aqui, ó, distância média de transporte da jazida e a quantidade de material transportado. Então, esse aqui é o que a gente chama de o quê? De DMT. Então, nada mais do que o quê? Ó, o momento de transporte, ele é igual ao volume, tá? O volume transportado vezes o DMT, que é a distância média de transporte. E como a gente acha essa distância média de transporte? No aterro e no corte e no aterro, quer dizer, no bota fora e no empréstimo, ele já deu que essa distância média aqui é de 200 metros. E nesse movimento de massa aqui, como é que a gente vai descobrir? A gente sabe que ele saiu dessa estaca aqui, ó, a estaca 13, e chegou até aqui, forçando um pouco, a gente pode colocar que chegou até a metade da estaca 22. Então, como é que a gente vai calcular esse momento de massa, essa distância média de transporte aqui? Então, essa distância média de transporte, ela vai ser calculada com essa distância aqui, né, dividido por 2. Então, com essa distância aqui, ele saiu do 13, chegou até o 22,5, não é? Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? A gente vai dividir essa distância aqui. Se a gente pegar daqui até aqui e dividir por 2, sabendo que cada estaca ela tem 20 metros, né? Então, se a gente está aqui no 13 e vai até o 22,5 e dividir por 2, a gente vai ter que esse DMT aqui, e ele vai dar no meio dessa onda aqui, vamos dizer, no meio dessa onda aqui, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a 95 se a gente fizer essa conta aqui, tá? Então, esse DMT aqui, desse primeiro movimento de massa, ele vai ser igual a 95 metros, beleza? E fazendo a mesma coisa para cá, a gente vai pegar aqui, ó, esse DMT aqui, ele dá mais ou menos no meio dessa onda aí, né, do movimento de massa. E fazendo aqui, então a gente vai lá, a gente vai pegar do 22,5 até o 29, né? Se a gente somar essa distância aqui e dividir por 2, a gente vai achar que dá 60
205 metros. Beleza? Então, a gente já achou aqui o DMT de todos os movimentos, né? Porque esse corte aqui, que é o bota fora, a gente sabe que é 200. Esse aterro aqui, que é o empréstimo, a gente também sabe que é 200. E agora nós temos o DMT desses dois movimentos de massa, que é o movimento de massa 1 e o movimento de massa 2. Qual é o volume desse movimento aqui de massa 1? Esse volume ele vai ser aqui, ó, de 20 até 60. Tá? E esse volume aqui, ele vai ser de 20 até 40, beleza? Então, nesse primeiro aqui, a gente tem um volume aqui de quanto? 20, né? Então, vai ser aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Então, a gente vai ter o volume aqui de 40 mil, né? 40 mil. E nesse aqui, a gente vai ter 10, 20, a gente vai ter o volume aqui de 20 mil. Beleza, então vamos fazer as contas. Vamos começar pelo empréstimo, tá? Desculpa, pelo bota fora. A gente vai pelo bota fora. Qual é o volume aqui? Qual é o volume aqui do bota fora? O volume aqui do bota fora é 10, 20, né? Então, ó, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? O momento de transporte do bota fora vai ser 20 vezes 200 metros, né? Que é a distância média que já foi dada, tá? Então, vai nos dar esse valor aqui. Só que a resposta ela está em metros cúbicos vezes decâmetro. É só a gente passar para decâmetro aqui e descobrir esse valor aqui, beleza? Então, vamos lá para o empréstimo, a mesma coisa. Qual o volume de empréstimo? O volume de empréstimo está aqui, ó. O volume de empréstimo é de 40 mil. Por quê? Ele vai dar 1, 2, 3, 4. Tá? Então, 40 mil vezes os mesmos 200 metros, que é o DMT do empréstimo também, a gente acha esse valor. Agora, vamos lá, para o movimento de massa 1. O movimento de massa 1 é a mesma coisa. O que é? O volume vezes o DMT, que já foi achado aqui. Tá? Então, ó, volume vezes o DMT, 40 mil vezes 95, a gente tem esse valor. Passando para metro cúbico vezes decâmetro, a gente tem isso. Agora a gente vai fazer aqui, ó, do movimento de massa 2, que é 20 mil volume, já achado, o DMT 65 e o valor esse aqui. Beleza, então qual é o momento total de transporte dessa, vamos dizer, dessa terraplenagem, né? Vamos lá, é só a gente somar esse, soma com esse, que a gente vai achar 1.710.000 metros cúbicos vezes decâmetro. Só que ele dá em potência. É só a gente passar aqui, ó. Beleza? Achamos aqui, ó, 1,71 vezes 10 a sexta, o que dá aproximadamente letra E. Beleza? Então, só para a gente já sabe aqui, ó, que a resposta é E, né? Ok. Então vamos falar aqui só do DMT rapidinho, que não foi dito. A gente vai pegar aqui, ó, a gente tem na estaca 22, tá? A gente começa na estaca 13, né? A gente começa na estaca 13 e vai até a estaca 22, tá? Para calcular aquele DMT ali. Então, 22,5 menos 13. Então, 22,5 menos 13, a gente vai achar o quê? A gente vai achar 9,5, né? 9,5. Só que cada estaca, ela tem 20 metros. Então, 9,5 o quê? Vezes 20 metros, tá? Então, 9,5 vezes 20 metros, o que vai nos dar 190 metros. Essa é a distância entre a estaca 13 e a estaca 22. Só que para a gente achar o DMT, a gente tem que dividir isso aqui por 2, porque o DMT é a metade, né? A metade ali dessa distância. Então, para achar o DMT aqui, ó, o DMT vai ser igual a 190 dividido por 2,
que vai nos dar 95 metros, beleza? A mesma coisa a gente faria aqui para esse movimento de massa aqui, 2, e tá tudo certo, beleza? Valeu, galera, é isso aí.